Dando continuidade aos nossos estudos, no livro de Hebreus fala sobre Melquisedeque, tipo de Cristo, né? Um sacerdote de Cristo, e fala sobre ser, né, superior o sacerdote de Cristo ao sacerdócio levítico, né, que teve fim. Mas Cristo, ele é o que? Ele é eterno. Cristo é um sacerdote único e perfeito. Algumas partes aqui, para não ficar muito grande, né, diz: porque Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, né, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Sem pai, sem genealogia, sem mãe, teve nem fim de existência, entretanto feito semelhante filho de Deus. Não fala sobre Melquisedeque muito, por isso está relatando assim. Considerai, pois, ele era grande, né, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. E aí, ora, o que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem o mandamento de recolher de acordo com a lei. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Então, aliás, aqui são homens mortais, como fala no versículo 8. São homens mortais que recebem dízimo, porém, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer também Levi que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. E o sacerdote levítico, ele teve fim, mas Cristo, ele é eterno. Então ele deixa aqui para demonstrar, né, o quanto o homem é falho, o quanto o homem não é digno. E agora a nova aliança é Cristo. Pois quando se muda o sacerdote, necessariamente muda também a lei. E, portanto, por um lado se revoga a anterior à ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, né? Cristo é o sacerdote único e perfeito. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador e superior da aliança. Um sacerdote, né, inculpável, sem mácula. E aqui nós temos ainda a antiga aliança, que era o símbolo transitório, né, da nova. E essa nova aliança, ela é superior e eterna, né, da qual apenas Cristo é mediador. Ele diz aqui, né, ora, o essencial das coisas, no capítulo 8 de Hebreus, que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Homem terreno, ele fazia sacrifício pelos outros e também por ele, né? Ele também era falho. E de fato, né, no versículo 8 do capítulo 8, ele diz: de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. No 9, né, ele fala sobre os ritos. No capítulo 9, a carta de Hebreus fala sobre os ritos. Ele diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o santuário terrestre. Como efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam os candeeiros, a mesa e a exposição dos pães, se chamava o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que chamava o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso. E aí ele vem falando aqui sobre todos os procedimentos, né, de um ritual religioso.
E hoje nós temos um templo, né, do Espírito que é nós, e Ele fala conosco. E mesmo sendo falho, eu sou e tenho meus pecados, os meus BOs para resolver, mas eu recorro sempre a Cristo, né, dizendo: olha, Pai, esse evangelho aqui é de admoestação, é um manual de um pai, né, que quer bem para um filho. Que o Senhor me ajude no que eu precisar, porque eu sei que eu não consigo e tenho falhado. E o meu pecado tem estado diante de Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude, né, nesse processo. Não julgando o outro, não expondo o outro, mas também expondo o seu pecado, o seu BO. Deixando claro que você precisa de ajuda, né? Porque sozinho você não dá conta. E aqui ele diz em relação aos ritos, né, dos lugares sagrados. E agora ele fala sobre o sacrifício de Cristo que não se repete, é perfeito, é eficaz, né, e divino e permanente. O privilégio, né, de acesso à presença de Deus. Ele diz aqui no 9, né, quando porém veio Cristo, no versículo 11, né, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bode, nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção, por todas e por todos, né? Portanto, se o sangue de bode e de touro é a cinza de um novilho, aspergiram, né, sobre os contaminados, os santificando, quanto mais a purificação, né, do sangue de Cristo. Por isso ele se torna o único mediador. E o sacrifício de Cristo, ele é para sempre, né? Finalizando o capítulo 9 aqui, diz, né, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então nesse caso, né, seria necessário, como diz no versículo 26 aqui do capítulo 10, que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todos para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, né, aparecerá segunda vez sem pecado aos que guardam para a salvação. E no 10 ele continua dizendo sobre os sacrifícios, né, antigos, que eram humanos e transitórios, e a expiação feita por Cristo, que é divina, permanente, né? E aí ele continua dizendo sobre o privilégio, né, de acesso dos crentes, a presença de Deus, né? Crentes que creem, né, em Cristo, não uma religião específica, né? E o castigo, né, do pecado voluntário. E lembrando que nós temos que mirar e devemos imitar, né, a Cristo, preservar nas provações, né, que revelam o amor paterno de Deus para com os filhos, exortando a paz e a pureza, constatando, né, o Sinai e o Sião. Então, aqui ele diz, né, ora, visto que a lei tem sobra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito. Então no capítulo 10 aqui, né, e ainda dando sequência no 11, ele diz sobre isso: feitos e perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então todo ano tinha que ser feito, né, o sacrifício. De outra sorte não teria acesso de ser oferecido, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado.
né? Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordações de pecado todos os anos. Então, quer dizer, era necessário, né? Porque é impossível que o sangue de touro e de bode remova pecado. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deitaste com holocausto e oferta, deleitaste, né? Com holocausto e ofertas pelos pecados. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Esse é o sacrifício, né? Remova o primeiro para estabelecer o segundo. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí até que os seus inimigos sejam postos, né, por estrados dos seus pés. E aqui ainda diz, né, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então ele é o sumo sacerdote, né? E a ele pertence, né, a vingança. Ele julgará, somente ele, não nós, né? E ele não tarda, né, em vir tanto nos ajudar, né, como nos admoestar também através do Evangelho, para que nossa confiança, né, esteja nele. E no 11 aí diz sobre a natureza da fé, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam e as convicções daquilo que não se vê. E os exemplos, né, vem sendo aqui no capítulo 11 todo falando sobre Moisés, né, sobre Abraão, os patriarcas, né, em geral, Jacó, e a fé deles, né, inabalável, Isaac, os israelitas, né, em Canaã. E aí vem falando sobre todos, Jefté, Gideão, Samuel, os profetas, todos que não até aproveitaram, né, das promessas, não às vezes viveram as promessas, mas todos eles tinham a fé inabalável e a esperança em Cristo, aquele que é o consumador, né, de nossa fé. E só através dele nós podemos chegar ao Pai. Pai esse, Criador de todas as coisas. E no 12 aqui ele diz, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio a provações, né? Aprovações que revelam o amor de um Deus paternal para com seus filhos. Olhando, né, como diz aqui no versículo 2 do capítulo 12, né, de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhes está proposta, suportou a cruz, não fazendo causa das ignomínias, e está sentado à destra de quem? Do Deus Pai, né? Mas se a exortação e a paz, né, em relação à pureza, né, ele diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente por ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja impuro, nem profanos, né? E ele diz aqui sobre o contraste de Sinai e Sião, né? Ele diz, até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés diz, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjo e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados, né, dos céus, e a Deus o juízo de todos, ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E aí ele vem aqui falando, né, no 13 principalmente, no capítulo 13, finalizando o livro de Hebreus, sobre... No 12 ele termina falando que Deus é fogo consumidor, ou seja, ele também pode destruir, né? Porque ele cria todas as coisas e ele tem a capacidade também de fazer.
Mas aqui no 13 diz, seja contaste o amor fraternal, não negligencie a hospitalidade, praticando-a sem o saber, acolheram anjos, né? Quando você pratica a hospitalidade, você pode estar acolhendo um anjo. Lembrai-vos dos encarcerados, como dos presos. Olha que você vê que você não julga aqui por que a pessoa está presa, né? Ele está falando aqui para não esquecer deles, né? Inclusive tem um relato aqui, né, que ele fala, digno de honra entre todos seja o matrimônio, né? Porque a família, né, é uma coisa boa que faz com que um filho, né, vive bem, e isso é o pai que deseja, né, para todos. E ele fala, né, bem como leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, porque às vezes a gente atenta só às coisas da carne, né, ligada ao sexo, mas esquece que a avareza também, né, e a não ajudar o próximo, ter amor ao próximo também, né, pecado. Então, você vê que umas coisas às vezes é fácil para um, outras já é difícil para outro. Ele fala aqui, né, sobre a avareza, né, então, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer o homem mau, né? Então, pedimos a Cristo para que Ele nos ajude nas nossas dificuldades. Um vai ter talvez uma dificuldade numa área, né, da carne, do corpo, né? Outro talvez da alma, né, de como pensar, do orgulho, da soberba. Mas Deus, através do Senhor Jesus Cristo, que vai auxiliar cada um para chegar ao melhor, né, e viver o melhor nessa terra. E ter, né, um convívio com o Pai. E aqui ele fala sobre os deveres espirituais, né? Para que seja santificado, né, o povo pelo seu próprio sangue, né? E dizendo aqui que aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como ablação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério. Na verdade, não temos aqui na cidade permanente, mas buscando a que há de vir, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, não negligenciando igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, com tais sacrifícios Deus se compraz. Orai por nós, pois persuadimos de termos boa consciência, desejando todas as coisas viver com dignamente. E aí ele fala aqui sobre o Deus da paz, né? E roga aos irmãos, né, que suportai a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. E aí termina aqui dizendo: a graça seja com todos vós. Então, é um evangelho, né, finalizando o livro de Hebreus, da graça de um pai zeloso que quer, né, bem para um filho. Então, que nós nos atemos a isso. E nas nossas falhas, que todos nós temos, e eu tenho a minha, nós pedimos a Cristo e a Deus para nos, né, auxiliar, porque nós não somos falhos, nós não conseguiremos, né, por nós mesmos, mas através dele podemos alcançar, né, a sua misericórdia, a sua graça, num processo, dia após dia, sem acusar ninguém, mas olhando para si e tentando melhorar consigo mesmo. Amém?